Lucas capítulo 24, do verso 13 até o verso 35. Lucas 24, do versículo 13 até o versículo 35. Eu quero convidar os irmãos para fazermos uma leitura alternada, tá bom? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Vamos curvar as nossas frontes mais uma vez, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós louvamos o Teu nome por esta preciosa oportunidade, Pai. Louvamos o Senhor pela vida dessa igreja, pela maneira, ó Deus, sempre bondosa com que eles nos acolhem. E pedimos que agora o Senhor seja servido de manifestar a Tua graça no nosso meio. Que o Teu Espírito, ó Deus, nos ensine, que o Teu Espírito fale a cada coração e a cada mente. Torna o nosso coração apto para entender a Tua palavra e também, ó Deus, que o nosso coração ele se disponha a não apenas compreender, mas a amar aquilo que o Senhor nos falar. E também, ó Deus, a viver de acordo com a Tua vontade revelada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo é que te oramos e te bendizemos hoje e sempre. Amém. Irmãos, um pressuposto básico que todos nós temos é o de que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, elas são inspiradas, elas vieram diretamente de Deus.
É um pressuposto básico da nossa fé que este livro, ele não é um livro comum, ele não é um livro como qualquer outro, mas ele veio diretamente de Deus, sendo a própria palavra do Senhor. Não obstante, na teoria da inspiração, que é crida por nós e chamada de inspiração orgânica, nós também cremos que quando Deus inspirou este livro, Ele fez uso das características próprias de cada autor. Então Ele fez uso, por exemplo, da intelectualidade de Isaías, Ele fez uso da personalidade simples de Amós, um boieiro, um colhedor de sicômoros. Ele fez uso também da erudição de Lucas, e ele também fez uso da simplicidade do apóstolo Pedro. Então, quando Deus inspirou a sua palavra, ele fez uso das características, das peculiaridades de cada escritor. Eu digo isso porque quando nós estudamos os evangelhos, nós vamos nos deparar com algo que chamamos de a intenção de cada um dos evangelistas. Então, quando você lê os evangelhos, você vai perceber que cada evangelista tinha uma intenção ao escrever o seu evangelho. O evangelista Lucas, por exemplo, ele declara a sua intenção logo no capítulo de abertura. Nós encontramos ali a informação de que ele fez uma investigação, ele fez uma seleção de material, e o arranjo final tinha como propósito dar a Teófilo uma narrativa circunstanciada, uma narrativa organizada dos fatos relacionados ao Senhor Jesus Cristo. Quando você observa, por exemplo, o evangelho de Mateus, você vai perceber que dos 4 evangelistas, Mateus é o que mais cita o Antigo Testamento. E Mateus faz isso porque a intenção dele, ele está escrevendo para os judeus, para os seus irmãos, e a intenção dele é provar para os judeus que Jesus é de fato o filho de Abraão, ele é de fato o filho de Davi. E é por essa razão que quando ele começa o seu evangelho, você pode observar isso em Mateus no capítulo 1 e no verso 1, ele começa exatamente dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Essa é a intenção dele. Ele deseja convencer os judeus acerca de quem é Jesus, aquele que é o Cristo, o Messias, aquele que fora prometido por Deus. Voltando a Lucas, irmãos, um dos objetivos de Lucas, além de convencer Teófilo, além de dar a Teófilo uma narrativa detalhada dos acontecimentos relacionados a Cristo, é que Lucas também deseja apresentar o Senhor Jesus Cristo como aquele que é o homem perfeito, aquele em quem a humanidade ela é representada com perfeição. E para cumprir esse objetivo, Lucas vai fazer algumas ligações. Ele vai, por exemplo, estabelecer uma ligação entre Jesus e Adão. Se você voltar a sua Bíblia até o início do Evangelho de Lucas, você vai perceber algo interessante. Tanto Lucas como Mateus, peço que os irmãos abram suas Bíblias no capítulo 3 de Lucas. Tanto Lucas como Mateus vão registrar uma genealogia de Jesus Cristo. Só que se você fizer uma comparação entre as duas genealogias, você vai perceber que a de Mateus ela é mais simples, ela é mais curta, e ela para em Abraão. Já a genealogia de Lucas ela é mais longa, e ela é bem mais detalhada, indo, por exemplo, até Adão. Como os irmãos podem observar aí no verso 38 do capítulo 3. Leiam comigo, vamos ler todos juntos? Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Então você vê que Lucas tem a preocupação de levar a genealogia de Cristo até Adão. E se você olhar de uma forma mais profunda o contexto aqui, você vai perceber que essa genealogia, ela foi colocada por Lucas entre a narrativa do batismo de Jesus e a narrativa da tentação de Cristo no deserto. Quando você compara com Mateus, você vê que logo depois da narrativa sobre o batismo, Mateus fala sobre a tentação de Cristo ali no deserto. Lucas faz isso aqui, irmãos, porque ele deseja mostrar que Jesus é o segundo Adão, ele é o homem perfeito, ele é aquele que fez o que o primeiro Adão não foi capaz de fazer. Tanto é assim que quando você lê a narrativa sobre a tentação de Cristo aqui no Evangelho de Lucas, você pode perceber algumas semelhanças com aquilo que aconteceu lá no Éden. Se você ler a narrativa sobre a tentação com a devida atenção, você vai perceber pelo menos 3 semelhanças com aquilo que aconteceu no Jardim do Éden.
Como assim? Tanto ali no Éden, tanto ali em Gênesis 3, como aqui em Lucas, na narrativa sobre a tentação, você vai ter um alimento servindo como instrumento de tentação. Quando você lê a narrativa ali no Jardim do Éden, você vê que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi usado por Satanás para tentar os nossos primeiros pais. Na narrativa sobre a tentação de Jesus, você vê o diabo tentando a Cristo com a possibilidade de ele então transformar uma pedra em pão e assim saciar a sua fome. A grande diferença é que onde o primeiro Adão caiu, o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, ele permaneceu de pé. Também, quando você lê Gênesis 3 e compara com Lucas capítulo 4, você vai perceber que tanto lá como aqui, a tentação envolveu uma distorção daquilo que Deus falou. Então, tanto no Gênesis como aqui, o diabo ele vai distorcer, ele vai deturpar a palavra de Deus. Em Gênesis 3 ele chega para os nossos primeiros pais e diz: foi isso que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Então você vê que ele distorce a ordem que Deus havia dado a Adão no capítulo 2 de Gênesis. Deus havia dito: vocês podem comer de toda a árvore com exceção de uma. Mas quando ele interpela os nossos primeiros pais, a fala dele é verdade que de acordo com Deus vocês não podem comer de nenhuma árvore? Então ele distorce a palavra de Deus. A mesma coisa ele vai fazer aqui em Lucas 4. Ele leva o Senhor para o ponto mais alto do templo, tenta o Senhor para que se jogue, e ele vai citar então uma passagem dos Salmos. Está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te sustentem, a fim de não tropeçares em nenhuma pedra. Então você percebe que nos dois relatos, nas duas narrativas, ele vai usar a palavra de Deus de forma distorcida a fim de tentar. A grande questão é que, mais uma vez, onde o primeiro Adão caiu, o segundo Adão ele permaneceu fiel, ele permaneceu de pé. Também, em terceiro e último lugar, quando você compara as duas narrativas, você vai perceber que nas duas existe uma falsa promessa de glorificação fácil. Ali no Éden, nada de obediência, nada de obedecer a Deus. Se vocês desejam se tornarem iguais a Deus, se vocês desejam ser como Deus, basta que vocês comam do fruto. Se vocês comerem do fruto, então vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui em Lucas, nada de cruz, nada de obediência, nada de sofrimento, basta que você se ajoelhe e me adore. Me adorando, você vai receber autoridade sobre todas as nações do mundo, porque elas são minhas. Então, tanto lá como aqui, você tem uma falsa promessa de glorificação fácil. Só que, mais uma vez, o nosso segundo Adão, o nosso representante no pacto das obras, ele permanece fiel, e ao fazer isso, ele adquire salvação, ele adquire vida eterna para o seu povo. Por que eu estou mencionando isso? Porque quando a gente lê a narrativa sobre os dois discípulos no caminho de Emaús, irmãos, a mesma coisa vai acontecer ali. Lucas inicia e ele termina o seu evangelho ecoando aquilo que aconteceu em Gênesis. E é exatamente isso que eu quero observar com vocês nessa noite, a fim de que a obra do nosso Redentor, a obra redentiva de Cristo, ela ganhe contornos cada vez mais vívidos para nós, e o nosso coração se enterneça cada vez mais diante dele, daquilo que ele fez em nosso benefício. Então voltem para Lucas 24 e vamos observar como aqui nesse texto nós temos uma encenação ou uma recapitulação daquilo que aconteceu em Gênesis 3. Leiam comigo todos juntos, primeiramente os versículos 13 e 14. Lucas capítulo 24, verso 13 e verso 14, diz assim, vamos ler. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas. Então percebam que logo depois de falar sobre a ressurreição de Cristo, ele começa o capítulo 24 narrando a ressurreição, mas aqui no verso 13 ele passa a falar a respeito de 2 discípulos de Cristo que estavam retornando de Jerusalém, indo para Emaús, numa distância de mais ou menos 11 quilômetros. Aqui você tem a referência a 60 estádios, mas quando você faz a conversão, essa distância é de cerca de 11 quilômetros, algo em torno de 2 horas de caminhada. Então esses 2 discípulos estavam retornando de Jerusalém para Emaús. E um detalhe interessante, irmãos, é que todas as vezes que nós lemos essa passagem,
nós a lemos com um pressuposto: 2 discípulos, 2 homens. Nós ouvimos pregações, nós lemos sobre esses discípulos e normalmente eles são referendados como 2 homens, 2 discípulos homens. Há uma pintura famosa de um artista chamado Caravaggio que retrata Jesus à mesa com os discípulos de Emaús, e nessa pintura Jesus está com 2 homens. Mas deixa eu perguntar para vocês: e se aqui nós não tivermos 2 homens? E se aqui nós tivermos um casal? E se esses 2 discípulos aqui mencionados forem na verdade um casal, um homem e a sua esposa? Se você ler o texto, você vai ver que não existe nada na narrativa, não existe nada na passagem que nos obrigue a entendermos que aqui se tratavam de 2 discípulos homens. Se você ler a narrativa com atenção, você vai perceber que, na verdade, pelo fluxo da narrativa, é muito mais provável que aqui você tenha um casal, um homem e a sua mulher. Você já pode perceber a primeira razão para isso, quando você percebe que os 2 compartilhavam um lar. E que os 2 hospedam o Senhor Jesus Cristo no seu lar. E que os 2 são os anfitriões de Cristo durante uma ceia. Alguns comentaristas vão tentar explicar isso aqui, dizendo que aqui você tem 2 irmãos. Mas se aqui nós tivéssemos 2 irmãos, o pai certamente seria mencionado. Porque isso normalmente vai acontecer nos evangelhos. Normalmente quando Tiago e João são mencionados, o pai deles também vai ser Tiago e João, filhos de Zebedeu. Mas você já percebe aqui, 2 discípulos compartilhando um lar, hospedando a Jesus Cristo, recebendo a Cristo em seu lar e compartilhando com ele uma ceia. Além disso, observem o verso 18. Leiam comigo. O verso 18 diz assim: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Você pergunta, o que esse verso vai nos informar? Veja que um dos discípulos, ele é mencionado aqui, um homem chamado Cleopas. Um detalhe interessante, irmãos, é que na cultura judaica há o costume, ainda hoje, de você fazer referência ao casal apenas pelo nome do marido. E esse costume judaico, ele está fundamentado numa passagem do Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Gênesis 5, verso 1 e verso 2. Gênesis 5, verso 1 e verso 2. Vamos ler todos juntos. Preste atenção no que diz esses 2 versículos, é bem interessante. Leiamos. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Percebam agora. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou. Quem foi que foi chamado por Deus aqui de Adão? O casal. É aqui também que você tem a gênese da prática da esposa herdar o sobrenome do marido. É criacional. Então você vê que o casal, ele é mencionado pelo nome do marido. E lhes chamou Adão. Então é muito provável que apenas Cleopas tenha sido mencionado, porque o casal em si, ele já é referendado e ele já é mencionado no nome do marido. Outro detalhe interessante é que muito provavelmente esse Cleopas seja o mesmo homem que em João capítulo 19, verso 25, aparece mencionado junto da sua mulher. Abra lá. Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. João, capítulo 19, verso 25. Vamos ler todos juntos. Mais uma vez, diz assim:
E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de... e Maria Madalena. Aí você olha e diz assim: espere um momento, pastor. Aqui em João o homem se chama Clopas, não Cleopas. Não há nenhuma dificuldade com isso. É a mesma coisa que vai acontecer com os nomes Josué e Jesus, por exemplo, em hebraico. Yehoshua e Yehoshua. É o mesmo nome, apenas com variação na vogal, mas é o mesmo nome, com o mesmo significado, a mesma semântica, apenas uma variação na maneira como ele é escrita. Há um detalhe interessante em relação ao nome do apóstolo Paulo. Muita gente acha que Paulo passou a ser chamado assim na Bíblia por causa da sua conversão. Antes de ser convertido, Saulo; após a conversão, Paulo. E não. Quando há mudança de nome na Bíblia, quando Deus mudava o nome de alguém na Bíblia, mudava não apenas a forma, mas também o significado. É só você lembrar, por exemplo, de Jacó e Israel, Abrão e Abraão. Muda não apenas a forma do nome, mas muda-se também o significado. Quando você observa Saulo e Paulo, são o mesmo nome, apenas um na forma romana e o outro na forma hebraica. O que ocorre é que mesmo Paulo, após a sua conversão em Atos 9, ele vai continuar sendo chamado de Saulo até Atos 13. É a partir de Atos 13 que ele vai passar a ser chamado pelo evangelista Lucas de Paulo. E a razão para isso é que é em Atos capítulo 13 que Paulo parte para falar agora aos gentios. É a partir de Atos 13 que ele então começa a fazer a missão aos gentios. Então ali Lucas passa a usar a forma gentílica do nome. Não é que o nome dele mudou. Então você tem essa variação de nomes. E se você levar isso em consideração, não é impossível que esse homem aqui de João 19 seja o mesmo homem mencionado na narrativa de Lucas. E sendo ele o mesmo homem, aqui você já tem a menção, tanto a ele como a sua esposa, próximos à cruz de Cristo, também discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então o que eu desejo que os irmãos percebam é que se nós interpretarmos esses dois discípulos como sendo um casal em vez de dois homens, isso já vai abrir para nós a possibilidade de recebermos novos ensinamentos da parte do Senhor quanto ao que estava acontecendo aqui. E é o que vai acontecer. Volte para o texto e veja agora os versos 15 e 16. Versos 15 e 16 de Lucas 24 diz assim, vamos ler todos juntos. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Irmão, certamente esse casal tinha muita coisa para conversar. Porque se você lembrar, há exatamente uma semana, Jesus tinha entrado de modo triunfal em Jerusalém. Ele tinha sido saudado como descendente de Davi. Então tudo ia bem, tudo era glorioso. Parecia que finalmente ele iria livrar Israel dos seus inimigos. Mas de repente tudo deu errado. Ele foi traído por um dos seus discípulos. Ele foi preso, julgado, condenado, espancado, morto. E agora se encontrava sepultado. Então tudo tinha ido para os ares. Ele estava morto já há 3 dias. Quando você lê o verso 21 e você observa as palavras de Cleopas, você pode perceber qual era o sentimento abrigado no coração dele. Você pode ver que o sentimento abrigado no coração desse homem era o de desapontamento. Ele vai dizer, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Quando ele diz nós esperávamos, ele fala aí de esperança. É como se ele dissesse, ele era a nossa esperança, nós depositamos nele a nossa esperança, mas ele foi morto, ele foi crucificado e já se passaram 3 dias. Pereceu a nossa esperança. E nesse meio tempo, um estranho se aproxima deles e passa a caminhar ao lado deles.
Eles sabiam que aquele homem também vinha de Jerusalém, mas eles não sabiam quem era aquele homem, porque o texto diz que os olhos deles estavam como que impedidos. Perceba, essa é uma cegueira espiritual. E aquele homem que os acompanha faz então uma pergunta. Veja o verso 17. O verso 17 diz: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus os acompanha e faz uma pergunta: o que é que vocês estão falando? O que é que aconteceu? O que foi que aconteceu que tem deixado vocês tão preocupados? Entendam uma coisa: Jesus ele não ignorava o que estava acontecendo aqui. Não é que ele não sabia sobre o que esse casal estava conversando. Ele sabia. Mas se você lembrar, em várias ocasiões durante o seu ministério terreno, quando Jesus ele queria dar a oportunidade de as pessoas revelarem o que havia em seu coração, ele começava os seus ensinamentos através de perguntas. Quem que os homens dizem ser o Cristo? Então esse era um método dele. Não que ele desconhecesse, mas ele queria aqui iniciar um diálogo com esse casal e dar ao casal a oportunidade de o casal então revelar, colocar para fora o que estava em seu coração. Mas eu quero que os irmãos parem aqui e percebam um paralelo interessante. Aqui nós temos um primeiro paralelo, um primeiro eco daquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Em Gênesis 3, você começa a leitura e você vê um casal. Se você voltar um pouco mais os seus olhos para o capítulo 2, você vê o Senhor criando a mulher e dando a mulher como companheira, como esposa de Adão. O capítulo 3 então fala sobre esse casal, certamente no seu dia a dia, no cumprimento dos seus deveres, dos seus afazeres, e um estranho se aproxima do casal. Aqui você tem a mesma coisa. Um estranho se aproximando desse casal. Em Gênesis 3, o estranho que se aproxima do casal era desconhecido do casal. Eles não sabiam que era Satanás falando através de uma serpente. Esse estranho também é desconhecido desse casal. Eles não sabiam ser ele o Cristo. Em Gênesis 3, o estranho que se aproxima faz uma pergunta ao casal. Esse estranho também. Em Gênesis 3, foi isso que Deus disse em Lucas 24. O que foi que aconteceu? Sobre o que vocês estão conversando. Então você já pode ver aqui um paralelo interessante. Mas perceba a reação de Cleopas. O texto vai dizer que eles pararam entristecidos. Cleopas simplesmente não conseguia entender como alguém que estava vindo de Jerusalém tinha coragem de fazer aquele tipo de pergunta. Será que de fato ele ignorava aquilo que tinha acontecido em Jerusalém? Como era possível que um homem, tendo estado em Jerusalém, não tivesse a menor noção das coisas que ocorreram nos últimos dias? Por isso que ele vai perguntar no verso 18: será que você é o único que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? Todo mundo estava falando sobre a crucificação, todo mundo estava falando sobre o Cristo, aquele que entrou de modo triunfal em Jerusalém, mas foi morto. Todo mundo também já estava falando sobre o túmulo vazio, o burburinho sobre o sepulcro vazio já estava correndo. Então, como aquele homem simplesmente não sabia de nada? A ironia é que esse era o único que sabia de todos os detalhes. Ele não era o único que não sabia das ocorrências. Ele era o único que tinha conhecimento perfeito de todos os detalhes, de toda a verdade, de todos os acontecimentos, porque tudo ocorreu a ele. Agora você percebe que ele não vai dizer: não, eu sei o que aconteceu. Quando Cleopas pergunta: você não sabe das últimas ocorrências? Ele mais uma vez vai fazer uma pergunta: quais? Ele quer que Cleopas fale. E Cleopas vai falar. Veja aí, do verso de número 20, do verso 19 até o verso 27. Veja agora o que acontece na narrativa. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora,
nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Vejam, irmãos, quando Jesus diz assim: ó nécios e tardos de coração, essas palavras, elas não são uma crítica desamorosa da parte do Senhor. Essas palavras, elas estão carregadas de precisão. Ou seja, elas expressam a realidade do que aqueles dois discípulos eram, mas também você tem aqui palavras repletas de ternura e bondade. E a razão dessa repreensão de Cristo, irmãos, era que no relato oferecido por esses dois discípulos, eles demonstraram não ter atentado devidamente para aquilo que fora dito pelos profetas. Eles deram um relato detalhado sobre os acontecimentos, eles deram um relato detalhado sobre aquilo que aconteceu a Jesus Cristo, sobre o que Cristo tinha feito durante o seu ministério. Ele era um varão poderoso diante de Deus e diante dos homens, ele era um varão poderoso em palavras e em obras, ele tinha feito milagres, Cleopas ofereceu um relato preciso sobre a morte, ele foi crucificado, isso já aconteceu há 3 dias, então ele dá um relato preciso sobre tudo. Mas percebam um detalhe: ele não tem tanta certeza sobre a ressurreição. Ele claudica quando ele fala sobre a ressurreição. Ele fala com convicção sobre tudo, mas ele diz: é verdade que algumas mulheres nos surpreenderam, elas foram ao túmulo, não encontraram o corpo, disseram que viram antes, mas nem elas viram, ninguém viu. E aí por isso Jesus vai dizer: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Os profetas falaram sobre a morte, os profetas falaram sobre a crucificação. A morte e a crucificação do Messias, longe de provarem que ele era o Messias, na verdade elas eram uma prova cabal de que ele era quem dizia ser. Elas confirmavam a sua identidade, mas eles também precisavam atentar para aquilo que era ensinado a respeito da maneira como ele entraria na sua glória. Era por meio dessa morte, era por meio da crucificação, e logo depois da morte viria a ressurreição. Não havia por que ter dúvidas. E ele então começa a expor todo o Antigo Testamento, começando por Moisés, indo até Malaquias, mostrando o que o Antigo Testamento dizia a respeito dele. Irmãos, e um parêntese que eu quero abrir aqui, é que nessa pequena informação sobre a pregação de Cristo, a igreja do Senhor, ela recebe, digamos, uma dica sobre como deve ser a pregação da palavra. Se você ler com atenção, você vai perceber que a pregação de Jesus Cristo, ela foi bíblica, ela foi uma exposição da lei e dos profetas, ela foi completa. Ele queria que os seus discípulos conhecessem tudo o que os profetas disseram. Ela foi cristocêntrica, ela foi centrada nele, ela foi centrada no Evangelho, ela incluía a mensagem sobre a crucificação e a ressurreição. Jesus proclamou as agonias da cruz e também as glórias do túmulo vazio. Foi uma pregação persuasiva, porque ele argumentou pela absoluta necessidade de realizar a sua obra salvífica da maneira como ele a fez. Era necessário que ele sofresse e então fosse glorificado. Aqui o Senhor nos dá uma dica importante sobre como nós devemos entender as Escrituras do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Tudo é sobre ele, tudo gira em torno dele. Se nós não entendermos isso, nós falharemos em nossa leitura do Antigo Testamento. E depois de fazer a exposição de tudo que o Antigo Testamento ensinava a seu respeito, meus irmãos, o nosso texto chega ao seu ponto mais alto. É
muito interessante o que vai acontecer agora. Olhe para o texto. Veja aí do verso 28 até o verso 31. Acompanhe a leitura e veja a cena narrada por Lucas. Do verso 28 ao verso 31, da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Perceba uma mudança que ocorre aqui. Quando ele acompanha o casal e ele pergunta sobre o que o casal está conversando, você percebe uma certa impaciência quando Cleopas diz: será que você é o único que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? Agora você vê um casal que simplesmente não consegue pensar em deixar esse homem seguir viagem. Eles desejam que ele permaneça com eles. Fica conosco. Eu acredito que parte da explicação para essa mudança de tratamento foi a pregação que esse estranho fez para eles. Quando eles ouviram a pregação, eles então entenderam que aquele não era um homem para que deixassem partir. Eles desejavam que ele permanecesse ali no meio deles. Mas, irmãos, observem o que está acontecendo aqui mais a fundo. Vejam o verso 29 e vejam o que Cleopas vai dizer aqui. No verso 29, Cleopas diz: fica conosco, porque é o quê? É tarde e o dia já declina. Preste atenção, irmão. Cleopas fala aqui que a tarde já está findando e a noite já se aproxima. Tente imaginar a cena. Aqui você tem um casal caminhando rumo à sua casa, e alguém se aproxima do casal e caminha com ele. E mais, esse que se aproxima do casal e caminha com o casal é ninguém menos que Deus. E qual é o horário do dia que acontece essa caminhada? No final da tarde, na viração do dia. No Gênesis você também tem alguém que, por aquilo que está escrito em Gênesis 3, certamente tinha a prática de, na viração do dia, vir para ter comunhão com o primeiro casal, para ladear o primeiro casal, para se postar ao lado do primeiro casal. E aquele que em Gênesis 3 também vinha na viração do dia para ter comunhão com o primeiro casal também era Deus. Só que, diferente do que está registrado lá no Gênesis, ali você tem o registro do pecado, ali você tem o registro da queda, e aqui você tem o registro pós-ressurreição. Aqui você tem redenção. E isso vai ficar mais claro. Veja o verso 30. O verso 30 diz: e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o e tendo-o partido, lhes deu. Veja que acontece algo diferente aqui. É o convidado quem vai servir os anfitriões. O esperado era que os anfitriões servissem ao hóspede. Os anfitriões deveriam servir o convidado. Mas aqui é o convidado quem recebe essa honra. Há um estudioso do Novo Testamento, irmãos, que ele vai fazer um comentário bem interessante sobre essa cena. Um homem chamado N.T. Wright. E ele vai dizer o seguinte: em Gênesis 3:6, você tem a primeira refeição registrada após a criação. Aqui você tem a primeira refeição registrada após a ressurreição. A refeição de Gênesis 3:6 foi o começo de todas as dores que vieram sobre a raça humana. A morte em si surgiu naquele momento de rebelião. Toda a criação foi submetida à degradação, à futilidade e tristeza. Aqui em Lucas 24, você tem a primeira refeição da nova criação. A maldição é quebrada, a morte é derrotada. E o que acontece em seguida, meus irmãos, no verso 31, é ainda mais espetacular. Veja aí, verso 31. Então se lhes abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quando Jesus parte o pão, Cleopas e Maria o reconhecem, eles dizem: é o Senhor. Só que eu pergunto a vocês: quem era que estava presente quando Jesus instituiu a Santa Ceia? Quem eram os discípulos presentes quando Jesus instituiu a Santa Ceia? Apenas os 12. Como
que esses discípulos vão reconhecer Jesus no partir do pão? Às vezes as pessoas dizem assim, é porque viram as marcas dos pregos. Não. Isso certamente deve ter ajudado. Olhem a ordem dos verbos aí no verso 30. Os verbos no verso 30 são: ele tomou o pão, abençoou o pão, partiu e deu. Tomou, abençoou, partiu, deu. A outra passagem no Evangelho de Lucas, em que Lucas vai usar exatamente a mesma sequência de verbos, quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Abra em Lucas capítulo 9, verso 16. Lucas 9, verso 16. Lucas capítulo 9, verso 16. Leia comigo, diz assim: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Irmãos, é muito provável que esses dois estivessem entre essa multidão que testemunhou o milagre da multiplicação dos pães e peixes e que se beneficiou desse milagre. Então, quando eles ouviram Jesus abençoando o pão, quando eles viram o Senhor partindo o pão, é muito possível que por causa disso eles o reconheceram. E sim, as marcas podem tê-los ajudado, mas certamente eles se lembraram dessa ocasião. É nesse momento que o véu é tirado dos seus olhos, os seus corações se enchem de gozo, e eles então dizem: é o Senhor. Eu fico tentando imaginar essa cena, aquele casal tranquilo, à mesa com aquele desconhecido. O desconhecido pega o pão, abençoa, parte e dá. Nesse momento, os olhos de Cleopas e sua esposa se arregalam, os dois se olham, um olha para o outro, um sorriso toma conta dos seus lábios, e certamente um grito irrompe das suas gargantas. Agora, meus irmãos, vejam o que, de acordo com Lucas, aconteceu exatamente quando Cleopas e a sua esposa receberam o alimento das mãos de Jesus. Veja o verso 31. Como é que começa o verso 31? Então se lhes abriram e o reconheceram. Onde é que nós lemos uma frase parecida com essa também? Abriram-se os olhos de ambos. Abre em Gênesis 3, verso 7. Gênesis capítulo 3, verso 7. O que diz o versículo? Abriram-se então os olhos de ambos. Nas duas narrativas, irmãos, comer daquilo que foi oferecido resultou numa profunda nova percepção espiritual. Adão e Eva comeram, os seus olhos se abriram, eles perceberam a sua nudez, eles tiveram pânico ao ouvirem a voz de Deus, eles tentaram se esconder da presença de Deus. Cleopas e sua esposa também reconheceram o seu Senhor ressurreto, os seus olhos se abriram. Só que em Gênesis 3, aquele casal percebeu a sua nudez quando os seus olhos se abriram. Aqui em Lucas 24, esse casal, depois de ter os seus olhos abertos, eles reconheceram não a sua nudez, mas eles viram aquele que cobriu a sua nudez. E eles então compreenderam tudo o que havia sido exposto pelo Senhor ao longo do caminho. Aquele animal morto em Gênesis 3, que cobriu a nudez dos nossos primeiros pais, apontava para esse, que agora os nossos olhos veem e que cobriu a nossa nudez diante de Deus. Aqui, irmãos, nós podemos entender por que esse casal não reconheceu Jesus tão logo ele começou a sua pregação. Às vezes eu ficava me perguntando, se Mateus vai dizer, em Mateus capítulo 7, verso 28, que ninguém pregava como Jesus.
A pregação dele era diferente, era inigualável. Mateus 7, verso 28 vai dizer que as multidões se maravilhavam da pregação dele, porque ele pregava como quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. Então, se a pregação dele era única, se a pregação dele era inigualável, por que não reconheceram tão logo ele começou a expor o Antigo Testamento? Porque em Gênesis 3, aquele comer foi o momento crítico, quando toda a humanidade foi submetida a uma cegueira espiritual. Assim também aqui em Lucas 24, o momento crítico para a abertura dos olhos de Cleopas e sua esposa também vai ser esse comer. Irmãos, a catastrófica abertura dos olhos de Adão e Eva, que ironicamente foi uma cegueira completa, ela é aqui revertida por Jesus Cristo, que devolve a visão espiritual aos seus discípulos, e é tão tal que logo depois ele desaparece da presença deles. E aí você diz, tudo bem, mas isso aqui serve para quê? Qual é a utilidade dessa passagem para nós? Aqui você pode contemplar o teu Redentor desfazendo as obras do diabo. Aqui você pode contemplar o Senhor Jesus Cristo vencendo o diabo, desfazendo a maldição do pecado, destruindo a malignidade do diabo, destruindo aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, como nos diz Hebreus 2,14. E aqui o Evangelho nos assegura que você também pode ver o que Cleopas e sua esposa viram, e você também pode se alegrar da maneira como eles se alegraram. E essa narrativa, meus irmãos, ela também vai nos ensinar a valorizarmos duas coisas que Deus nos deu e que constantemente nós fazemos uso delas. Eu quero chamar a atenção de vocês e eu quero concluir aqui. Em primeiro lugar, percebam como Cleopas e sua esposa viram a Jesus Cristo na exposição das Escrituras. Quando Jesus percorreu todo o Antigo Testamento, e quando ele expôs tudo o que constava sobre ele, sobre a sua cruz, sobre o túmulo vazio, eles estavam vendo nas Escrituras a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Tanto é assim que vejam o testemunho que eles dão no verso 32. No verso 32, logo depois de Cristo desaparecer da presença deles, um diz para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Jesus tinha acabado de fazer um milagre na presença deles, tinha desaparecido. Perceba, eles não estão nem aí para o milagre. O que foi que chamou a atenção deles? A pregação dele. Eu acho interessante aqui, irmãos, o que cativou o coração desse casal foi o ministério da palavra. Foi a pregação do Senhor Jesus Cristo. Certamente, à medida que eles caminhavam, eles não estavam entendendo completamente o que estava acontecendo, mas Deus estava fazendo o Evangelho arder dentro dos seus corações, de modo que em cada texto eles podiam ver a Jesus Cristo. E essa experiência neles foi tão intensa, que eles chegaram a dizer que havia fogo em seus corações. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que esse fogo ele é aceso todas as vezes que nós vemos a Jesus nas Sagradas Escrituras. Chamas são acesas sempre que alguém vê Jesus pela primeira vez e confia nele para a redenção. Vocês já ouviram falar de um filósofo francês chamado Blaise Pascal? A história da conversão de Pascal é interessante. Os seus biógrafos falam sobre como ele creu em Cristo e como a conversão dele foi dramática. Quando ele chegou à percepção dos seus pecados e compreendeu que apenas em Cristo ele obtinha salvação, os seus biógrafos dizem que ele ficou sem conseguir falar. E ele estava rodeado de amigos na ocasião, e ele tentava falar alguma coisa, os seus amigos ficaram preocupados, pensavam que ele estava passando mal, pensavam que ele estava sentindo algo, e o sacudiam e diziam: o que é que você tem? Fale! Ele só conseguiu dizer uma palavra: fogo. Depois, quando aquilo passou, ele disse: meu coração ardia. Eu enxerguei quem morreu por mim, quem me salvou dos meus pecados. John Wesley, o famoso evangelista arminiano do século XVIII, ele diz que, em uma determinada ocasião, quando alguém estava fazendo a leitura do prefácio do comentário de Lutero aos Romanos, ele fala sobre como ele chegou à fé e confiou em Cristo somente, e ele descreveu essa experiência como seu coração tendo se tornado estranhamente aquecido.
Irmãos, fala-se muito em experimentar o fogo do Espírito. É assim que nós experimentamos esse fogo. É assim que o nosso coração é incendiado. É dessa forma que o nosso coração arde. É quando você ouve uma exposição das Sagradas Escrituras, centrada em Cristo, centrada no Evangelho. É quando o seu pastor abre a Bíblia diante de vocês e expõe Cristo. Quando vocês leem de repente passagens do Antigo Testamento e vocês podem dar o testemunho: nós nunca vimos dessa forma. Eu sempre ouvi dizer que eu era Davi, que eu tinha que matar os meus gigantes, mas Davi é Cristo. Eu sou Israel, eu sou o exército de Israel, eu sou fraco, eu sou trêmulo, eu sou impotente diante dos meus pecados, mas o meu Redentor, aquele que veio de fora, ele venceu os meus gigantes, para que eu pudesse ter vida e para que eu pudesse experimentar de liberdade. Então, na palavra de Deus, vocês podem ver Jesus tão claramente quanto esses dois discípulos o viram. E na palavra vocês podem ter os corações de vocês inflamados. Portanto, amem, meus irmãos, a pregação da palavra. Amem a leitura das Escrituras. Não economizem na afeição pelo ministério da palavra. Amem-no. Em segundo lugar, quando você lê essa narrativa, você pode ver que Cleopas e a sua esposa também viram a Jesus Cristo no partir do pão. Eles o reconheceram no partir do pão. Veja o verso 35. No verso 35 está escrito que eles contaram aos 11 como Jesus fora reconhecido por eles no partir do pão. E certamente, meus irmãos, quando os 11 ouviram isso, eles trocaram olhares e eles lembraram da ocasião em que Jesus estava com eles celebrando a ceia. Então, irmãos, nós também podemos ver a Cristo todas as vezes que o pão é partido diante de nós. Lucas usa essa frase para nos fazer lembrar do sacramento da ceia. A palavra pregada, nela nós podemos ver a Cristo, mas ela não é o único lugar onde nós podemos ver o nosso Senhor. Nós também podemos vê-lo no sacramento. Entendam, meus irmãos, que o Jesus que nós vemos no sacramento é o mesmo Jesus que nós vemos na exposição das Escrituras, mas nós o vemos de um modo diferente. Nós temos o costume de pensar sobre a ceia como sendo só um ritual. E às vezes nós tratamos a ceia como se fosse tão somente um ritual vazio de significado. Mas a ceia, ela não é um ritual apenas. A ceia é a palavra tornada visível, tangível, palatável. A ceia testifica da mesma morte sacrificial que nós lemos nos evangelhos, quando Jesus ofereceu o seu corpo e derramou o seu sangue como pagamento pelos nossos pecados. E a ceia, ela nos dá um sinal visível que deve acompanhar a palavra pregada. Quando você come do pão e quando você bebe do vinho, você também vê o Senhor ressurreto do sacramento, e dele você pode provar, e o seu coração também precisa ficar aquecido. A nossa confissão de fé de Westminster, ela vai dizer no capítulo 21, no parágrafo 5, que a devida administração e a digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo são partes ordinárias do culto religioso que prestamos a Deus. A pregação da palavra e a celebração dos sacramentos precisam caminhar juntas. Nós não concebemos um culto sem pregação. Vocês não conseguem pensar num domingo, num culto solene, sem que haja um pregador expondo as Escrituras para vocês. Nós também não deveríamos, irmãos, conceber um culto público solene sem o partir do pão, por meio do qual nós podemos ver o nosso Senhor e podemos ter os nossos corações aquecidos. Um puritano disse: tire a Escritura e o sacramento se torna uma peça de mágica. Tire o sacramento e a Escritura se torna um exercício intelectual ou emocional separado da vida real. Mantenha-os juntos e você tem o centro da vida cristã como Lucas entendia. E eu pergunto a vocês agora: vocês podem, meus irmãos, dar testemunho de ter ou de verem a Cristo na pregação da palavra? Vocês conseguem ver o Senhor no partir do pão? O que nós devemos nos questionar é pelo fato de muitas vezes nós tratarmos a pregação como se ela fosse um enfado para a nossa alma.
Você deve lembrar de uma ocasião na história dos judeus em que, falando sobre o maná, eles disseram: a nossa alma tem fastio desse pão vil. Nós não dizemos isso. Nós não chegamos a dizer isso. Mas às vezes, dada a maneira como nós negligenciamos o ministério da palavra, como nós negligenciamos as ocasiões em que Cristo vai ser exposto diante dos nossos olhos e aos nossos ouvidos, nós agimos assim. E nós podemos de repente dizer que não temos visto a Cristo na pregação. Nós não o temos visto também no sacramento. Se é assim, nós estamos cegos. E se de repente nós chegamos a essa conclusão, irmãos, nós podemos pedir a Deus que abra os nossos olhos. Essa é uma oração que Deus ama atender. Diz o Salmo 146 no verso 8 que o Senhor, Ele abre os olhos aos cegos. Ele fez isso a Paulo e Ele fez isso a muitos outros. O próprio apóstolo Paulo orou para que os olhos do entendimento dos efésios fossem iluminados e assim eles percebessem cada vez mais a suprema grandeza do poder de Deus, que Deus operou nas vidas deles. Talvez você esteja aqui e você confesse que houve um momento lá atrás, quando o teu coração foi inflamado e você via Jesus, mas agora você não consegue mais vê-lo. Se esse é o caso, o remédio para a tua condição não é um remédio extraordinário, é que você vá à palavra, e é que você prove de Cristo no sacramento, é que você faça uso desses meios de graça, e ore ao Senhor para que Ele abra os seus olhos e você possa ver o Senhor Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, os puritanos diziam que Cristo, Ele não deve ser apenas crido, Ele também precisa ser sentido, Ele também precisa ser experimentado. E nós podemos fazer isso quando nós ouvimos a palavra sendo exposta e quando nós podemos participar do sacramento. A minha oração é que no próximo domingo e na próxima ocasião, quando vocês comerem do pão e beberem do vinho, que vocês possam experimentar desse fogo aqui. E que vocês possam testemunhar dos seus corações ficando aquecidos, dos seus corações ardendo, para a glória de Deus e para a felicidade eterna de vocês no Senhor. Que Deus nos abençoe. A mighty fortress.